Às vezes, o medo, ele significa interesse. Quando você tem medo de alguma coisa, significa que uma face sua quer fugir e a outra face quer investigar. Então, se você tá com muito medo de fazer aquela coisa, é porque talvez aquela coisa seja um amor tão intenso seu que você não quer que ela dê errado. E aí, família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, que é o primeiro da edição Li para você não ter que ler, nós vamos falar desse livro aqui, 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. Como esse vídeo não é dividido em capítulos, eu vou tentar fazer uma separação por tópicos, por assuntos ou ideias que ele vai abordando que eu acho que assim se destacam ao longo do livro. A primeira lição que eu acho bem importante que esse livro traz pra gente é que as pessoas acham que felicidade significa aceitar tudo como está. A autora fala que geralmente as pessoas têm medo de dizer que são felizes ou de cultivar a felicidade porque elas acham que a felicidade ela é igual à aceitação. Então você dizer que você tá feliz, que você é feliz, parece que significa dizer que tá tudo perfeito, eu finalmente cheguei onde eu queria chegar, eu já completei tudo que eu queria completar, né? Já conquistei, então eu não preciso mais correr atrás de nada. Só que aí a vida acaba passando e depois que essas pessoas percebem, na verdade, elas não aproveitaram a vida, não cultivaram a felicidade, não se dispuseram como pessoas felizes, porque elas estavam muito preocupadas em só se declarar felizes quando elas atingissem determinado objetivo, já tivessem determinada quantidade de dinheiro no banco. Dizer que você é feliz não quer dizer que você nunca vai mudar ou que você acha que tá tudo perfeito, mas sim que você se compromete com a felicidade, que você se compromete em construir a felicidade no dia a dia. Nas palavras da própria Brianna West, a verdadeira felicidade é o produto de uma prática diária, consciente e intencional, e começa com a sua escolha de se comprometer com ela. Então você se compromete com a felicidade, você coloca a responsabilidade nos seus ombros de procurar essa felicidade, de tentar ser feliz todo dia, e isso não tem nada a ver com você querer ficar exatamente onde você está. Muito pelo contrário, a Brianna geralmente ela incentiva essa mudança. Inclusive um pensamento muito bom que ela compartilhou nesse livro é que às vezes o amor próprio, ou seja, amar a si mesmo, é admitir que você não gosta de si mesmo. Então, em certos momentos você deixa tantos sonhos, tantas ambições para trás, você tá se comportando de uma maneira que você sabe que não é a sua própria essência, que não vai te levar aonde você quer chegar. E nesses momentos em que você está se sentindo perdido ou que você sabe que você não está fazendo escolhas certas, é muito interessante que você, na verdade, pare um momento e admita a si mesmo que você não está gostando de quem você é nesse momento. Isso não caracteriza um autodesprezo, um ódio. Muito pelo contrário, nessas situações isso é amor próprio, porque você está admitindo que você não gostaria de estar naquela situação. Você está reconhecendo que aquilo não tem nada a ver com você e você está se comprometendo com a mudança. Outra ideia muito poderosa desse livro é que, às vezes, o medo, ele significa interesse. Sabe quando você vai iniciar um grande projeto, sei lá, talvez um sonho, talvez um pensamento, talvez uma apresentação, e você tem aquele frio na barriga, assim, só de pensar sobre aquilo, te dá uma ansiedade, te dá um certo pavor? Nem sempre, segundo a autora, esse sentimento ele é uma coisa ruim. Ela até fala que quando você tem medo de alguma coisa, significa que uma face sua quer fugir e a outra face quer investigar. Então, por exemplo, você tem o sonho de ser cantor. Talvez só a ideia de você pensar em cantar em público, ela te deixa apavorado. Mas isso não quer dizer que você odeia cantar. Muito pelo contrário, é uma paixão sua. Só que aí o medo tá relacionado a talvez você achar que vão te rejeitar, que vão rir de você, que você vai gaguejar no meio da apresentação, que a apresentação não vai ser tão boa. E a Brianna diz ainda que as coisas das quais a gente tem mais medo são as coisas nas quais a gente deveria investir mais, porque o medo, ele é proporcional ao seu interesse naquilo. Então, se você tá com muito medo de fazer aquela coisa, é porque talvez aquela coisa seja um amor tão intenso seu, um sonho tão grande, que você não quer que ela dê errado. Aí você fica naquela de nunca fazer por ter medo do fracasso. Então, da próxima vez que você se pegar com medo de alguma coisa, reflita para ver se aquilo não é, na verdade, um reflexo do seu interesse. Um pouco nessa noção de identidade,
a autora ela fala algo que me marcou muito, que é: pare de se ver na perspectiva do superficial. Às vezes você vai perguntar a qualidade de uma pessoa para ela, ou vai falar: o que você gosta em fulano? Aí a pessoa responde: fulano é atraente, fulano tem uma empresa que vale milhões. Todas essas coisas que são muito ligadas ao superficial, ao material. E mesmo que essas coisas façam parte da nossa vida, né? Afinal, somos todos seres humanos. O que a Brianna fala é que a gente pode não se reduzir a essas coisas. A gente deve, na verdade, evitar que essas coisas nos definam como pessoa. Ao invés de só pensar que você é uma pessoa atraente, pense que você é uma pessoa que é persistente, uma pessoa que é esforçada, uma pessoa que ajuda os outros, que é ávida por conhecimento, pelo aprendizado. Até porque a autora até diz depois no livro que se você atrela muito o seu senso de identidade com essas coisas superficiais, você automaticamente vai ser uma pessoa ansiosa e frustrada. A Brianna chega a falar que se você tem o seu senso de identidade ligado a ter um corpo bonito, a ter uma casa dos sonhos, é claro que você vai ser ansioso. Nada disso faz sentido. Outra conjectura que o livro apresenta é a mentalidade de colonizador e a mentalidade de explorador. Até se ligando com essa noção de superficialidade que a gente falou, o colonizador, ele é alguém que tenta sempre expandir e ter mais. Seria quase uma visão de mundo colonial, em que a pessoa constrói todos os objetivos dela em função de expandir. Então, por exemplo, eu quero ter uma casa desse jeito, tal. No outro ano, uma casa maior. E é como se a felicidade da pessoa fosse sempre pensada em expandir, em crescer, em conquistar. É uma vida que se pauta em uma busca sem fim. Você não consegue ficar feliz e satisfeito com o agora, você só pensa no depois. Já a mentalidade de explorador já seguiria um outro caminho. Essa mentalidade, ela seria pautada em você olhar para o que você já tem, em olhar para o que está ao seu redor e encontrar felicidade e satisfação nisso. Claro, não quer dizer que você vai parar de comprar coisas e vai viver numa caverna, mas sim que você vai cultivar a arte de apreciar as coisas que você já tem, de brincar com seu gato, de escrever um poema. Você pode sim sonhar em ter mais, mas você pratica ficar satisfeito com o que você já tem, encontrar felicidade, encontrar o glamour. Você não precisa ter toda essa animação só com o que ainda não é seu. Ainda falando dessa parte de estilo de vida, a autora coloca uma reflexão muito importante, que é você colocar como objetivos ações e não consequências dos seus atos. Quando você coloca as consequências como os objetivos e não as ações, você acaba ficando muito limitado, porque na verdade você não entende que tudo é um processo e que se você não estiver ali de forma reiterada praticando aquelas ações no seu dia a dia, você nunca vai alcançar aquela consequência. E as consequências, na maior parte dos casos, elas também dependem de um pouquinho de sorte. Então elas não são coisas que você pode controlar totalmente, mas as ações sim. As ações você pode controlar. Então, por exemplo, ao invés de colocar lá no seu caderninho como metas para o ano de 2024 que você quer perder 50 quilos, você coloca como meta cumprir a dieta todo dia. Ao invés de você colocar que você quer ser mais inteligente, você coloca como meta ler todo dia. Assim você vai conseguir visualizar muito mais o que você tem que fazer e tomar uma atitude diariamente para que aquele sonho, para que aquele objetivo, que é uma consequência, se realize. E uma ideia muito interessante que ela fala sobre sucesso é que a gente coloca uma barreira, um limite de sucesso que a gente mostra para as outras pessoas. Então, assim que as pessoas percebem que o sucesso delas começa a aumentar além desse limite, elas começam a se desmerecer, né? A se desvalorizar, para que o sucesso delas volte a esse limite e ele não deixe as outras pessoas ao redor desconfortáveis. Mas aí, né, a gente tem que lembrar que as nossas conquistas são nossas e que ninguém pode tirar isso da gente. Então, se você faz isso, pare de se diminuir, não diminua suas conquistas só para deixar as pessoas ao seu redor confortáveis consigo mesmas. Isso de se preocupar com a opinião alheia é uma coisa que a Brianna Wiest fala muito nesse livro. Um outro ponto interessante sobre esse
desse assunto é quando ela diz que muitas vezes, quando você diz que há uma multidão de pessoas julgando você, que as pessoas julgam você, na verdade ali são uma ou duas pessoas que julgam realmente, que são pessoas difíceis de agradar, que você está tentando impressionar. Aí ela aconselha que você pare e faça uma reflexão sobre essa multidão de pessoas da qual você sempre fala, para ver se não são ali algumas pessoinhas pontuais que na verdade não valem tanto o seu esforço. E outra lição que eu acho que é muito boa nesse livro é para as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ali pelos 20 anos. Se você tá nos seus 20 anos, ao contrário do que muita gente pensa, não tá na hora de você se solidificar, mas sim de você se desconstruir. Muitas coisas que você pensou que seriam verdade quando você era criança, adolescente, muitos sonhos que você imaginou, na verdade não se concretizaram ou você descobriu no caminho que não eram coisas que você queria. Você teve contato com novas pessoas, você conheceu novas influências e a pessoa que você é hoje, com 20 anos, talvez seja bem diferente, se não completamente diferente da pessoa que você era no passado. Então esse é um ótimo momento para você desconstruir aí algumas ideias que você tinha e você tomar riscos, né? Até porque, como ela mesma fala, você não deve nada à pessoa que você era no passado, mas você deve tudo à pessoa que você ainda vai ser. Isso aí eu acho lindo para nós, pessoas nos seus 20 anos, porque às vezes a gente tem muita dúvida sobre o senso de identidade, sobre que caminho seguir, né? Às vezes a gente fica muito perdido nessa fase. E esse é um importante lembrete de que, na verdade, a gente não tá no fim, a gente tá no começo, a gente pode começar de novo, a gente pode testar coisas diferentes. Você não tá amarrado com uma coisa que você pensou que era boa pra você 10 anos atrás. Teste, experimente, se eduque, veja o que o mundo tem a oferecer pra você e o que você tem a oferecer pro mundo. Agora, falando um pouco mais das minhas opiniões sobre o livro em si, como vocês podem ver, esse livro ele tá bem marcado e eu gostei desse livro. Eu acho que ele tem ensinamentos muito relevantes. Algumas lições dele realmente mudaram a minha forma de pensar, que é o que o livro promete, né? Só que eu não dei os 5 para ele. Eu dei para este livro a nota 3. Apesar desse livro ser um livro muito interessante, eu acho que talvez ele seria melhor se fosse pensado como um livro para você ler uma sessão, um capítulozinho dele a cada dia, porque ele acaba sendo bastante repetitivo às vezes. E quando eu falo repetitivo, é literalmente repetir algumas frases, repetir a mesma ideia várias vezes. E muitas coisas que ele fala, eu acredito que elas são boas sim, mas para quem ainda é novo no campo do desenvolvimento pessoal, para quem não leu muitos livros assim. Poucas coisas ali realmente se diferem do que os outros livros de desenvolvimento pessoal trazem. Eu vi aqui numa descrição, eu não sei onde, de que essa autora ficou famosa por escritos filosóficos, né? Mas assim, se você quer ler filosofia, eu não indico esse livro. Eu indicaria um livro assim mais tradicional mesmo de filosofia, porque esse aqui eu acho que ele realmente é instrumentalizado para o desenvolvimento pessoal. E eu indico justamente para quem quer uma leitura, que a pessoa queira ler uma mensagem desse livro por dia, um artigo por dia, que queira assim uma abordagem um pouco mais contínua, porque se você quiser ler ele como eu fiz, que era só lendo ele sem parar, tipo um livro normal mesmo, eu acho que não vai dar certo, ele acaba sendo bastante repetitivo. E se você tem uma bagagem de desenvolvimento pessoal alta, já leu vários livros nesse tópico, eu não sei se vale tanto a pena pegar a versão física dele. Talvez um audiobook seria mais interessante. Inclusive, acho que se eu soubesse disso, eu teria pegado o audiobook dele e não a versão física. Apesar de que ele é muito lindo, o design é perfeito. Se tem alguém aí que leu esse livro, por favor, comente aqui nos comentários a sua experiência. Quero saber se você discorda de mim. Se você é novo por aqui, meu nome é Carla Brasil. Este é um canal que fala sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, livros, coisas aí com uma base científica. Se você gosta desses assuntos, já segue o canal e dá uma curtida nesse vídeo que vai me ajudar muito a manter o meu trabalho aqui. E é isso, sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijos e tchau, tchau.